É com você, meu amigo Marcelo. Fique à vontade, que Deus possa abençoar você, viu? Obrigado pela oportunidade, agradecer a Ela também pela oportunidade, agradecer a Deus, a todos que estão aqui, né, nessa live. O Senhor possa dar uma semana deleitosa, uma semana de bênção para cada um de vocês. É como disse, né, o cartaz, né? Do galo da madrugada para ser um servo do Deus Altíssimo. Tiago, não tinha pessoa que gostava mais de carnaval do que eu. Eu começava na sexta-feira e terminava só na quarta-feira, para poder na quinta-feira ir trabalhar. Agora era Galo da Madrugada, Olinda, e onde tivesse folia, e todas as festas durante o ano, eu tinha o desejo de estar participando. Mas o meu foco maior era o Carnaval e o Galo da Madrugada. É tanto que, quando dava 5 horas da manhã, eu já me acordava. Meu sobrinho tinha uma Kombi na época, eu pegava o isopor, levava o isopor para uma praça chamada Sérgio Loureiro. E, inclusive, as pessoas que iam chegando para o Galo da Madrugada pensavam que eu estava vendendo cerveja. Mas só que eu não estava vendendo, eu já estava esperando o pessoal se acordar para ir mais tarde para a gente se encontrar. Então, eu e minha esposa, né, que temos, eu e Sara temos 32 anos de casado, né, então a gente era galo, galo, Olinda, e foi assim. Aí quando foi muito tempo depois, como eu disse ontem na pregação, Jesus me esperou 41 anos para servi-lo. Hoje eu estou com 63. Então, uma certa vez eu jogando bola, porque eu gosto muito de futebol, há uma praça aqui ao lado, e um certo domingo, 5h30 da manhã, a gente já se acordava, ia para a praça jogar bola, e depois da pelada, Tiago e irmãos que estão me ouvindo, a gente sempre tinha o coffee break, né? O coffee break do mundo, podemos dizer assim. Frutas, aqueles que estivessem cozinhando alguma coisa em casa, as esposas, ia pegar, né? Quem estivesse fazendo galinha, feijão, né? Qualquer coisa. Mas eu sempre ia jogar com a minha canequinha. Eu tinha uma canequinha de alumínio. E eu tinha até o símbolo do Santa Cruz, que eu torcia pelo Santa Cruz, né? Daqui de Recife. Então, quando terminou a pelada, a primeira coisa que eu fui fazer, eu devia ter ido para casa e tomar banho, não. Mas a primeira coisa que eu fiz foi tomar um gole de Guaraná. De Guaraná que o passarinho não bebe, né? A tal da miserável pitu. Então, naquele momento, quando eu coloquei aquela dose, né? E isso já estava com pensamento de carnaval, essas coisas, não saía da cabeça, eu já me preparava há 3, 4 meses, né? Guardando algum dinheiro, alguma coisa, e fazendo planos para como brincar o carnaval. Então eu tomei, Tiago, e eu não me senti bem. Não me senti bem. Quando eu coloquei aquela dose, eu pensei que tinham botado alguma coisa que estava queimando dentro de mim, alguma substância, alguma coisa. Então eu virei para os meus colegas, né, e perguntei, vocês compraram essa cana bombardeada, porque a gente chama bombardeada quando ela é falsa. Então ele disse, não, Oião, porque meu apelido antigamente era Oião. Não, aqui, ó. Aí um amigo meu, que hoje não está mais no nosso meio, faleceu, ele disse, aqui o selo, que antigamente as tampas da bebida da Pitu vinha com selo da Secretaria da Fazenda. Então eu olhei que era uma verdadeira. Então, o que é que está acontecendo? Está aqui queimando, está como se tivesse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para casa tomar banho e eu vou ver o que é que Sara já preparou para eu trazer. Então eu chego aqui na minha residência, que dá 3 minutos andando, da quadra para aqui para casa. Então eu disse, Sara, o que é que está preparando? Eu disse, Marcelo, eu estou fazendo galinha, essas coisas. Eu disse, olha, é, cadê aquela fita, irmão Pacífico, que a irmã Nancy que deu, o aparelho para poder tocar um toca-fita, o toca-fita que o irmão Pacífico mandou para eu escutar. Ele hoje também está esperando o Senhor voltar. Hoje ele não está mais no nosso meio.
Então ela disse assim, está aqui, você pode me dar? Me dá. Aí, o nome dessa fita se chama As Sete Pragas do Apocalipse. As Sete Pragas do Apocalipse. Então, eu coloquei, sentei no sofá e escutei. Então, Tiago, o Espírito Santo fez eu ter paciência de escutar aquela fita. Mais ou menos dava 50 minutos de fita. Era um pastor pregando sobre as sete pragas do Apocalipse. Aí, para a gente encurtar, então, quando eu escutei toda essa fita, então, eu fui convertido através da mensagem da guarda do sábado. Então, eu olhei para Sara, e outra coisa, Sara já estava tendo estudo primeiro do que eu, num pequeno grupo que existia aqui na Vila Cardeal. Então, quando era na sexta-feira, eu esperava a Sara para a gente sair e tal. Esse Marcelo, pastor Onésimo, está dando cada lição, falando sobre o sábado, sobre o Espírito de profecia, Espírito Santo. Só você indo nessa conferência. Eu vou ver se eu vou algum dia. E Sara trazendo as informações. Trazendo as informações. Então, voltando, eu estava em casa, escutei essa fita, então casou o que o pastor Onésimo estava dizendo com essa fita. Aí eu digo, Sara, quanto tempo a gente está pecando contra Deus, hein? Principalmente dia de sábado. Assim Marcelo. Isso é o que você escutou, o pastor Onésimo está falando lá na conferência. Então, aí eu fiz para ela e disse assim, Sara, vamos fazer o seguinte, eu vou deitar. Você vai para a igreja hoje, que era no domingo? Eu disse, eu vou. Quando você for, você me chame. Então ela fez, Marcelo, tu não vai para a igreja, porque daqui a pouco tu vai se acordar e vai sair de novo para beber. Eu disse, não, pode me chamar. E outra coisa, se alguém vir me chamar, diga que eu estou dormindo. Aí quando foi mais ou menos às 4h30, 5 horas, Sara me acordou, eu tomei banho e fomos para a igreja de Areias. E quando eu chego na igreja, Tiago, o que é que está acontecendo? Um batismo. O Espírito Santo preparou tudo para me receber na igreja. Então, eu fiquei deslumbrado com aquela. Nunca tinha visto batismo de crente, essas coisas. Então, veio o apelo no final do culto, essas coisas, o pastor Onésimo pregando. Então, aceitamos eu, minha esposa, minha filha, meu sobrinho e minha sobrinha. Nesse dia, a gente aceitou a receber o estudo. Então, durante o tempo, recebendo estudo de várias pessoas, do irmão Alberto, do irmão Eduardo, do irmão Jean, e várias pessoas lá de Areias. Então, eu tomei a decisão de me batizar. E quando eu tomei a decisão para me batizar, as pessoas daqui ficaram sabendo e diziam, Marcelo, é fogo de palha. Primeiro copo de cerveja que ele vê, ele vai deixar a igreja. Aí eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Aí eu estudei a palavra, tudo, me batizei no Colégio Brasileiro, que é lá no Curado. E aqui estou há 22 anos, graças ao meu bom Deus. Já fui comportor, já fui ancião de igreja, né? Já tive vários departamentos na igreja, eu e minha esposa, principalmente o departamento Lar e Família. E graças ao meu bom Deus, até aqui ele tem nos ajudado. Eu estou desempregado, mas até aqui nada me faltou. Eu tenho um carro que Deus me deu, eu não faço Uber. Eu digo que eu faço Uber, mas não sou registrado. Eu só faço para as pessoas conhecidas, meu vizinho, irmão da igreja, e quando a igreja precisa, aí que é que eu trabalho mesmo. Quando a obra de Deus precisa, isso aí eu não cobro nada e a gente vai fazer o trabalho de Deus. Então, Tiago, muitas lutas, muitas provações, louvado seja o nome de Deus, porque o crente sem provação não é crente. Então, eu agradeço a Deus porque a cada dia ele me mostra um milagre. Eu peço aos irmãos que estão me escutando que olhem pela minha filha, que ela volte.
aos caminhos do Senhor. Hoje ela está afastada. Mas eu e a mãe nunca deixamos de orar por ela. E eu tenho certeza, como diz Jeremias, o Senhor fará os nossos filhos voltar da terra do inimigo. Então, Tiago, é esse meu testemunho. Muita picuinha, muita coisa que, principalmente quando a gente vai dar os ensinamentos sobre o sábado, família de sangue não acredita, debocha, né? Então, eu e minha esposa estamos na luta. Né? Tem muita coisa para contar para vocês, mas eu sei que a live tem um tempo. Mas, se eu for contar, é muita coisa. Mas essa parte que eu estou lhe contando, eu deixar o galo da madrugada, uma coisa que eu vou dizer sem soberba, eu adorava o galo da madrugada. Eu estava adorando do outro lado. Mas o Espírito Santo me mostrou através de uma bebida. Através dessa bebida, quando entrou no meu corpo, ele me mostrou que o que eu estava fazendo não prestava para mim. Então, graças a Deus eu tenho uma esposa que eu posso dizer que é uma mulher virtuosa. Graças a Deus eu tenho amigos na igreja. Graças a Deus eu sou bem quisto na igreja. Não porque eu quero sacudir confete para mim, não. É porque Deus me ensina a ser assim. Então, meus amigos, muito... eu não sei se você está na casa dele, eu não sei, mas um grande amigo que eu tenho. Dois amigos que eu tenho, né? Irandi e Alan, né? Duas pessoas que eu tenho a maior abertura quando eu chego na casa dele, quando ele vem na minha. É uma coisa que parece que a gente é conhecido há mais de muito tempo, há mais de 50 anos, 60 anos. Mas é o tempo de igreja que eu conheço Irandi e Alan. Então eu só tenho que agradecer a Deus. É como eu disse ontem no culto. Se eu tenho um Deus assim por mim, por que eu vou ser ao contrário do que ele me diz? Ontem a gente foi para o Parque Santana distribuir folheto, porque eu crio o folheto e imprimo. Então ontem a gente foi barrado, a gente não pôde distribuir o folheto. Então, meus irmãos, o tempo do fim está chegando. Eu digo todos os dias, não porque eu tenho força, porque essa força vem de mim. Eu queria ler um texto aqui pequeno, que eu separei, que eu gosto muito, que é o do Salmo 121. Diz assim: eleve os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, meus irmãos, a luta é imensa. A luta, principalmente quando eu aceitei a Jesus, me abandonaram, meus amigos, que diziam que eram meus amigos, eu não tenho mais, me abandonaram. A família não acredita na doutrina que eu estou, porque é uma doutrina santa e verdadeira, mas todos os dias eu oro por eles, para que Papai do Céu faça a diferença. Então, eu posso dizer com toda a convicção, do galo da madrugada para ser um servo do Senhor. Eu faço evangelismo, vou para as praças pregar com a equipe, né? Antes a gente fazia com o coral de Allen, né? O coral do IPSEP, a gente pregava cantando, mas muita coisa mudou depois da pandemia. Mas temos a certeza que a gente deve continuar essa obra. E eu digo também sem soberba, eu só saio daqui se Jesus não fizer mais nada comigo. E eu tenho certeza que ele não vai me abandonar. Então, meus irmãos, essa é uma parte pequena do meu testemunho do galo da madrugada. Que eu começava o carnaval na sexta, só terminava na quinta-feira, 5 horas da tarde. Era isso. Então, Jesus me mostrou a verdade e eu agradeço, eu louvo ao Senhor porque ele me colocou na hora certa, porque se ele não tem me resgatado, eu acho que nem estaria aqui mais. Então, Tiago, é esse meu testemunho. Eu espero que vocês possam compreender. E outra coisa, se eu disser aqui um que aconteceu, eu já levei até uma facada. Eu namorava antes
com o Sálio, a gente era namorado. Eu fui desapartar uma briga de dois vizinhos, que terminou levando a facada foi eu. E Deus não deixou eu morrer. Passei 15 dias no hospital. O médico disse, olha, se você, se você acredita em Deus, pode acreditar, porque faltou pouco para ele fazer uma lesão no seu intestino, a faca. Então, eu tenho certeza que foi a mão de Deus, não deixou eu morrer, porque Deus tem um propósito na minha vida, e eu creio. E eu quero ir com vocês também para as moradas eternas. Eu não quero ir só, não. Eu nunca vi Helena, nunca vi Rosiane, nunca vi Tiago também, Marilza, Denise, é com vocês. É como diz o pastor, este é o povo, esta é a igreja, este é o povo que vai para o céu, e é com esse povo que eu quero ir para o céu. Amém, Marcelo, que massa. Desde o título eu fiquei pensando, bom, eu acho que tem aí uma história realmente de mudança completa, porque uma pessoa que ela é dada a isso, as maneiras com que Deus salva geralmente maneiras assim fantásticas, é uma mudança da água para o vinho, e não foi realmente diferente. Então, louvado seja Deus, fico muito feliz. E eu queria fazer só uma última pergunta, que é com relação ao seu nascimento. A gente gostaria de saber um pouquinho sobre o teu nascimento. Eu sou de 1960, eu nasci em 14 de maio, ali na Avenida Caxangá, no bairro da Caxangá. Eu fui o último da família, eu sou o caçula. Então, naquela época, a gente não sabe que a tecnologia de hoje, que a medicina tem, não era de hoje. Então, certa vez, meu pai chegando no hospital, minha mãe, com muitas dores, chegou no hospital, na maternidade. Então, minha mãe entrou, né, direto para a sala de parto. Então, muito tempo depois, o médico volta. E chegou para o meu pai e disse assim: Seu Severino, que o nome do meu pai é Severino de Sena, olha, eu vim conversar com o senhor aqui que o senhor vai ter que tomar uma decisão. Eu não sei mais por onde abrir a sua esposa, porque eu já abri de um canto a outro na cesárea. E o bebê é muito grande, muito grande. Então, o senhor vai ter que escolher ou seu filho ou a sua esposa. Então, é claro que meu pai, se ele escolhesse a minha mãe, que hoje também não está mais conosco, ele estava com toda a razão, com toda a razão. Mas aí o médico desesperado, eu não sei mais o que faço. Eu já rasguei de uma ponta a outra e eu estou tentando puxar pela cabeça, puxar de um lado, mas ele não sai. Ele é grande. Alguém pode até duvidar o que eu vou dizer, mas eu estava com 60 centímetros. Eu nasci com 60 centímetros. Então, hoje eu poderia ter mais de 2,10 m, mas eu tive que tomar remédio para parar de crescer. Então, meu pai escolheu a minha mãe. Então, daqui a pouco sai a enfermeira gritando dentro da sala de cirurgia. Eu vou dizer até o nome do médico, do doutor Marroquim. Doutor Marroquim, por favor, venha, volte, volte. Então, muitas pessoas pensaram que ou eu ou minha mãe tinha morrido. Então, quando ele entrou, nessa intervalo que eu estava falando com meu pai, um médico passou, um médico não, Deus mandou esse médico passar e viu a agonia na sala de parto. Então, Deus usou esse médico, ele fez um jeitinho e me tirou. Então, me levaram para a sala de recuperação e o médico disse: pode chamar o padre, que de hoje daqui para a noite o bebê não vai sobreviver. Então, o padre fez a emoção, fez lá o que tinha que fazer, e as pessoas só chegaram no horário de eu morrer. E todo mundo que passava em Montiago na vidraça para ver, se espantava pelo meu tamanho, magro, magro e grande. E hoje eu estou aqui contando história, porque Deus tinha um plano na minha vida. Tinha um plano na minha vida. Minha mãe se recuperou, passou muito tempo, porque o corte foi muito grande da cesárea. E hoje eu estou aqui. Tive que tomar remédio, porque senão eu não parava de crescer. E hoje eu estou aqui. E eu tenho uma plena certeza
E Deus tem um plano na minha vida. E já começou através de me retirar do mundo para colocar na fileira do seu exército. E hoje eu me orgulho de participar do exército de Cristo Jesus. Meu irmão Marcelo, olha, pode ter certeza, você tem mesmo, porque que coisa realmente impressionante. Não, eu fico imaginando o desespero de um pai receber uma notícia dessa, escolhe um ou outro. Louvado seja Deus mesmo pela sua vida. E Deus você é certo. pai, né? Você é pai, né? Deus te tenha realmente te preservado, meu querido irmão Marcelo. Louvado seja Deus. Hein, gente? A gente encerra, então, o testemunho de hoje. Louvado seja Deus, Marcelo. Muito obrigado por ter compartilhado o seu testemunho, ter reservado um tempo para compartilhar com a gente. Agora, vamos pedir para você fazer uma oração e depois a gente vai disponibilizar. Se algum irmão tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, tá certo? Oremos. Eterno Deus, maravilhoso Pai que está nos céus, exaltado, louvado e engrandecido, meu Senhor, seja o teu santo e eterno nome. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar contando os milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado por estar aqui com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Mas como ontem o Senhor fez eu pregar sobre o assunto santificação e reavivamento, eu te peço neste momento por cada um de nós, que o Senhor lance sempre uma santificação e um reavivamento verdadeiro. Que cada um de nós possa se preparar para a volta de Jesus. Que cada um de nós possa se preparar para os eventos finais dessa terra. Que nada nesse mundo venha nos fazer negar o teu santo nome. E mesmo na beira da morte, na beira do sofrimento, Senhor. Então, meu Pai, nos concede para hoje, porque começamos um novo dia, hoje já é o segundo dia da semana. Assim, já... Então, meu Pai, nos concede o batismo do Espírito Santo. Abençoa cada irmão que está aí do outro lado, nessa telinha desse celular. Abençoa Tiago, abençoa Evelyn, a todos que se organizam para fazer esse trabalho de evangelismo. E que a cada dia, Senhor, nos fortalece, aumenta a nossa fé. Nos dá a tua paz, abençoa a tudo e a todos. Abençoa todos os teus pastores mundialmente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.